Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. É só até achatar a curva? É só até as pessoas se vacinarem? O Palmeiras tem Mundial? Sport campeão de 87? Ou apenas Michelle Obama como primeira dama? No Rasta News de hoje, 1º de abril. O dia 1º de abril é um dia em que o mundo se dá aquela licença poética para contar aquela mentirada danada, né? É dia de dizer que é só a cabecinha, né? Que a previdência social não é um esquema de pirâmide, que a Rússia e a China não foi o socialismo de verdade, que Nelson Mandela foi um homem pacífico, merecedor do Nobel da Paz, que Lula é inocente, ou que os militares, ao acabar com as lideranças conservadoras todas, como o Carlos Lacerda, criar um monte de estatais e universidades públicas e deixar que um monte de comunistas se apossasse de tudo, nos livraram do comunismo. Mas, Rasta, as pessoas já falam isso o ano todo. Eita. Então vamos aproveitar esse 1º de abril para falar algumas pequenas verdades sobre algumas grandes mentiradas salafrárias que o anjo pigmeu caolho vem descomendo no nosso juízo, desde os tempos mais primórdios. Uma das mentiradas preferidas dos bigodeiros quando tem o poder é a chamada falácia da melhor das hipóteses. Especialistas da tal psicologia evolucionária sugerem que é um traço que foi selecionado no homem tribal, lá do Pleistoceno, né? Período em que a incerteza quanto ao próprio futuro na luta diária contra os elementos e outras tribos transformavam a existência do existente em um jogo de vida ou morte. E em um jogo de vida ou morte, não tem aquela raparigagem espiritual de Bentinho, né? Tipo, perde-se a vida, ganha-se a batalha. Eu prefiro morrer do que perder a vida! É viveu, grande dia, morreu, antes ele do que eu. Pequeno dia. Nesse tipo de situação, não há muito espaço para a gente pensar no que pode dar certo, no que pode dar errado. Deu errado é caixão e vela preta, meu amigo. É pá, cimento e areia. Ou nesse caso, só areia. Eu não gosto de areia. É áspera, incomoda, me irrita. Entra em tudo que é lugar. Não é meu papel aqui questionar as visões e as evidências dos nobres especialistas que ficam ali com seu pincelzinho criando histórias a partir de arcada dentária ou de um pedaço de concha. Mas não é muito difícil notar este hábito mental nos viciados em jogo. Todo viciado em jogo, como o famoso Alexei Ivanovich do romance O Jogador, vive daquela adrenalina, aquele rush, de arriscar tudo na esperança daquela vitória futura. E quando essa vitória não vem, é necessário arriscar mais. É quase aquele sinal divino da sorte, de que ele deve continuar jogando. Ele está cada vez mais próximo. Esse tipo de pensamento é facilmente observável nos processos políticos. Quem já viu algum político prometer algo que não fosse baseado sempre em projeções, que sempre levam em consideração apenas a melhor das hipóteses? Como não lembrar dos nossos hippies pacifistas dos anos 60 clamando pelo final da Guerra do Vietnã, como se ao retirar as tropas, a paz fosse reinar e não o norte invadir o sul em uma carnificina generalizada e logo mais Pol Pot instaurando um reino de terror genocida em toda a Indochina. Ou nossos artistas amantes do amor aplaudindo a retirada americana do Afeganistão, que deu para o Talibã, de presente, uma força aérea, bases militares, veículos, combustível e o melhor armamento que o tio Sam pode comprar. Mas talvez a esfera onde essa mentalidade jogatinosa de achar que o mundo é uma roleta onde o agiota não cobra, seja mais pronunciada no pensamento econômico que se apossou do mundo e, consequentemente, do sistema financeiro internacional. A máxima keynesiana de que, a longo prazo, estamos todos mortos, So forget about saving, get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. independentemente de como o autor a interpretava, certamente foi interpretada por todo o Ocidente como vamos gastar agora, porque quem vai pagar no futuro não é a gente. Um bolchevismo bigodeiro pecuniário que alguns esquerdistas ainda têm o despautério, a patuscada, a pantomima de chamar de capitalismo financeiro. É este otimismo inescrupuloso do apostador que nos leva a crer nas mais variadas fábulas e engabelamentos populares, como previdência social não é pirâmide, é só até as pessoas se vacinarem, já peguei @ do teu Instagram, tá aqui o meu número do Willfax.
Outra dessas mentiradas é uma das mais endossadas pelos filósofos, sociólogos, juristas, mercantes e raparigas de beira de pista. Ela acontece quando eles se põem a tentar substituir a narrativa do Gênesis, da queda do homem, por outra narrativa de sua própria criação, o famoso reinventar a roda. E aí, põe-se a imaginar o homem emergindo de algum estado de natureza rumo à organização social, aquele fantasma do bigode passado que se cristaliza na forma de um tal contrato social, onde a rima evidente já não me obriga a completá-la, sob o risco de fazer estes versos demasiado parnasianos. Eu não assinei contrato nenhum, né, porra? Duas tentativas diametralmente opostas e igualmente falsas, com consequências nefastas distintas que tomaram conta do pensamento ocidental e cuja síntese podemos encontrar nos versos do poética e dialético cearense Falcão, diz: o homem nasce sem maldade em parte nenhuma do corpo. O homem é lobo do homem. Isso explica a viadagem congênita e baitolagem adquirida. Embora Falcão tenha escolhido uma ordem baseada na prosódia, a ordem cronológica é oposta. Então eu tratarei da segunda, já que ela surgiu primeiro. A primeira dessas mentiradas a surgir é tentar imaginar esse estado de natureza como um estado em que não há nem bem nem mal, mas apenas a resposta de uma besta, no caso, o homem. Besta foi o cara que escreveu isso, né? Bom, em um estado destes, qualquer homem se sente no direito de ter qualquer coisa que ele quiser. Um coco, uma estaca de madeira e até mesmo a mulher do vizinho. E na perseguição desses direitos, entrará em conflito mortal com outros homens em algo que ficou conhecido como a guerra de todos contra todos, o homem-lobo do homem. A ideia é que aqui surge então o Estado para mediar estes conflitos. Esta é a mentirada por trás do Estado moderno, que surge na sua forma absolutista com Thomas Hobbes em O Leviatã. Essa mentira é uma daquelas que vai fomentar o relativismo moral que conhecemos tão bem hoje, pois ela já parte da ausência de um bem e de um mal, e de um homem bestializado e, consequentemente, direitos que nada mais são do que a expressão de algum desejo. O desejo à pornografia, ao aborto ou a uma simples Coca Zero tornam-se direitos desde que aquilo não interfira no direito de outra besta mitológica do cabelo pichain parecido com a Medusa, igual a você. É o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, substituído por um não faça com os outros as atrocidades que você faria em seu estado de natureza, e um Estado todo-poderoso vai garantir que os outros não façam o mesmo tipo de atrocidade com você. Ironicamente, ao oferecer o Estado moderno como antídoto a este estado de natureza, a ordem social termina se tornando cada vez mais próxima desse estado de natureza. Uma sociedade de indivíduos raivosos, cheios de direitos, movidos por suas paixões e desejosos de tudo o que é mal para eles mesmos e para a própria ordem social. É o tipo de liberdade que alguns dos nossos liberais apoiam por default e depois reclamam porque esse Leviatã só cresce. É a mentira que está por trás das promessas de qualquer político de direita que promete diminuir o Estado. Mas se essa mentira é mentirosa, a sua contraparte é muito mais letal. E seu projeto político, hoje em dia, vive de sugar os recursos gerados pela primeira. Voltemos a imaginar a vivência tribal que usamos para tentar enxergar a origem da mentalidade do jogador. Cada tribo vai se comportar como uma espécie de organismo individual, lutando pela sua própria sobrevivência, tentando aumentar o seu território e diminuir o território de seus rivais. Quaisquer limites impostos serão enxergados com uma certa animosidade. A tribo não é livre, ainda, de forma alguma, mas ela tem um medo natural de se submeter a leis e tenderá a olhar para isso com um certo desgosto, um certo pavor, gerando um falso senso de uma liberdade primitiva, em que a responsabilidade individual ainda não existia. Dito isso, agora imagine um estado de natureza em que o homem é livre, ele é inocente. Pororoca! Parecido com os selvagens que Pero Vaz de Caminha encontrou na Bahia e que foram descritos em sua carta a Dom Manuel. Pois é, se ele tivesse ficado um pouquinho mais para conhecer os índios botocudos ou os caetés, que depois de comer o Bispo Sardinha, comeram o Bispo Sardinha, ele veria que deu sorte de encontrar aqueles lá. Mas esse estado de inocência, de um homem bonzinho e livre, além de uma heresia mais velha que a posição de cagar, é talvez a mentirada mais daninha deste mundo. É o que a gente vai encontrar no discurso sobre a origem da desigualdade, em Rousseau. Rousseau acredita que a sociedade, embora nos garanta alguma segurança e proteção, ela poda a nossa verdadeira liberdade. Não se diz podo, se diz posso. E o que é isso que está fazendo nas plantas? Com isso aqui, eu podo. Você diz posso. E que isso vai nos corrompendo com o passar do tempo. Parece papo de feminista, né? Querendo gadear pra cima da menina de família, com aquela conversinha de amor livre. Um novo Adão hippie, à moda dos macacos bonobo. Pois bem, se a mentira sobre o estado de natureza do homem é mais doce que a de Hobbes, a prescrição é bem mais amarga. A ideia é criar um novo contrato social,
em que uma tal vontade geral seja a legitimadora das leis e das instituições. Boa sorte com essa vontade geral, meu filho. E é aqui que as coisas ficam sangrentas. Os russonianos vão olhar para as mesmas instituições que garantem a resolução pacífica de problemas, onde existe, por mais imperfeito que possa ser, o espaço ali para o compromisso, a negociação e o florescimento da cooperação humana, como expressões malignas de um poder tirânico que mantém o homem cativo e impedido de atingir a sua verdadeira liberdade. Pelo menos, né? O Hobbes não era tão burro e sua visão pessimista do homem, embora exagerada, foi aquele tiro na trave, né? A visão de Rousseau, meu amigo, é o chute do Higuaín mesmo. Errou feio, errou rude. Medel, olha o presente, olha o Higuaín, olha o gol, lá vem a gente do Higuaín, bateu pra fora! Pra fora! A bola bateu na cara do juiz expulsou o goleiro, o estado veio abaixo com as torcidas se matando umas às outras. Se a mentirada de Hobbes leva gradualmente ao estado de natureza degenerado que ele mesmo inventou, o método de Rousseau transforma a guerra de todos contra todos numa instituição permanente imediatamente. O mar de sangue da Revolução Francesa é apenas um dos exemplos de quando essa tal vontade geral toma conta da sociedade e destrói tudo o que existe, em prol daquela coisa que ninguém sabe o que é. Essa mentirada russoniana é responsável por praticamente todos os movimentos revolucionários seguintes, inclusive o marxismo, por toda a pedagogia furada que olha para a infância com aquela idolatria que impede que a criatura aprenda qualquer coisa, por todas as feministas que ficam romantizando um passado pagão de bruxas e feiticeiras conectadas com o sagrado feminino. A mãe terra. Enquanto sabemos que os úteros já parecem mais um liquidificador com aquele pirocóptero de cobre enfiado lá. Ou então, aqueles homens que fazem a mesma coisa e ficam romantizando Esparta, vikings, estoicos e essas porcarias, como se a nossa sociedade tivesse esquecido aquela era de ouro, de heróis tão virtuosos, e que a saída é uma zampola de Primobolan e ler as meditações de Marco Aurélio. Enfim, a mentirada do contrato social, seja na versão guerra de todos contra todos, seja na versão bom selvagem, é o famoso espalha-merda da estrela. Não só ela gera maus governos, como gera uma cultura brega, cretina e cafona. E a lista de cagadas do anjo pigmeu caolho só cresce e vai se articulando, como a mentirada da soma zero. Eita! A luta pela sobrevivência é, naturalmente, um jogo de soma zero, onde o ganho de alguém é a perda de outro. Transplantada para a sociedade, cuja base é a cooperação mútua em um jogo de soma positiva, essa porcaria vive até hoje fazendo estragos na mente dos marxistas, que acreditam na tal da mais-valia, nos amantes do amor, que acreditam em dívida histórica, e na cabeça dos playboys que se sentem culpados por terem nascido em berços esplêndidos e sonham com a revolução que virá puni-los e colocá-los em um lugar de humildade. Mas não sem antes destruir todos os arranjos de soma positiva no caminho. Outra mentirada maravilhosa se articula com a mentirada da melhor das hipóteses, que é a ideia de agregação de bens. Bom, quando o cara vive, assim como o jogador, apenas para o agora, ou como o homem na luta pela sobrevivência, ele pensa apenas em bens como abstrações, infinitamente combináveis, como se fosse uma espécie de aplicação linear em álgebra linear. Mas as coisas do mundo real, meu filho, e principalmente os bens de sociedade, não são assim. Com o tempo, as coisas do mundo real podem ir limitando e trabalhando umas contra as outras, e muitas são simplesmente incompatíveis. Aí vai lá o revolucionário francês e me vem com 3 bens incompatíveis e junta num combo do McDonald's só porque ele achou bonito. O romântico chega na farmácia do iluminismo para pedir um veneno para tomar com absinto. Aí o boticário vai lá e dá para ele. Toma aqui, irmão, vai dar bom para ti. Liberdade, igualdade e fraternidade. Porra. Cara, se você dá liberdade para as pessoas que são naturalmente desiguais, elas vão produzir resultados desiguais. Do contrário, seria um pandemônio para você ter alguma ordem na sociedade. Se todo mundo fosse apenas aquela tábula rasa lá, né, pronta para receber os programinhas, tipo naquela porcaria de filme Matrix, né, que vocês gostam aí, você jamais conseguiria chegar a algum common ground de regras que servissem para todo mundo, porque sairiam todos iguais e ninguém ia desempenhar as diferentes funções que o mundo precisa para funcionar. Igualdade está sempre em conflito com a liberdade. E o igualitarismo radical típico desses seres iluminados, entusiasmados, acaba com ela completamente. Daí, a fraternidade perde o aspecto voluntário, que é essencial, e ela deixa de ser fraternidade para virar uma espécie de servidão coletiva. Então, meu filho, veja bem, não é porque porco é bom, chantilly é bom, calda de chocolate é bom, que você vai fazer um mousse de porco com creme e calda de chocolate. A não ser que você seja aquele chefe americano orc laranja, né, do cabelo amarelo, cujas papilas gustativas já não existem mais de tanto açúcar e pimenta. Não é porque Beethoven conseguiu belíssimos resultados na Sinfonia Heróica, com tímpanos, trompetes, trompa em Fá, trompa em Mi bemol, trompa em Dó, que vai ser legal você juntar uma orquestra sinfônica para tocar com um bando de roqueiro, burro e tocador de pentatônica. Pessoal de rock é de direita, misógino, burro e tocador de pentatônica. Pra ficar imitando aquela guitarrada fuleira, cheia de quarta e quinta, soando igual a banda da Marinha, né?
bosta. Agora imagina o André Amati, ao criar o violino, se soubesse que iam gastar 20 violinos para ficar tocando power chord de guitarra. Ou não é porque você descobriu, meu filho, que o som do baixo tem um forte apelo às nossas entranhas, que seria uma boa colocar uma quinta ou uma sexta corda no baixo elétrico. Porque ficam as cordas extras soando o quê? Igual a nota marrom de South Park. E as cordas que eram para ficar ali, né, soando macias, amanteigadas, Motown, ficam soando igual o quê? A um berimbau. Enfim, agregação de bens, mentirada nefasta que nos deu os desmandos da Revolução Francesa, ajudou a criar metonímias escrotas como justiça social, democratização da mídia, além de nos legar uma péssima culinária e o pior do rock progressivo. E para coroar esse especial do 1º de abril, eu quero chamar a atenção apenas para mais uma última mentirinha. Se, na luta pela sobrevivência, a gente tende a agir pensando sempre na melhor das hipóteses, com medo de limitações como responsabilidades e compromissos, olhando para tudo como um jogo de soma zero e achando que qualquer bem é facilmente agregável, a gente também tende a olhar para cada dia ganho como um grande dia. O que não seria de todo mal, não fosse por uma crença nefasta de dias melhores para frente. Eu vejo um novo começo de era, eu já não sei se ela é ele ou ela. Ou a tal da era de Aquário. A crença de que somos carregados por uma espécie de espírito que se move em direção a um futuro de cada vez mais liberdade, combinado com a falta de vontade que lingue, típica de não querer assumir nenhuma responsabilidade. Essa receita é uma receita para um desastre que conhecemos hoje como progressismo. Pense, meu filho, quanta gente morreu ali no grande salto para frente, porque afinal de contas, o que poderia dar de errado? Estamos indo para frente? Nossa. Ou o nosso tal de ordem e progresso. Pô, agregamos dois bem. Ordem, bom. Progresso, bom. E é pra frente? Então é melhor ainda. É bom e bom, bom, tibom, bom, bom. E estamos aí, eternamente o país do futuro do pretérito, dos grandes poderes isentos de responsabilidade. Bigodagem. E falando em bigodagem, está na hora do nosso Troféu Bigodagem. O nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém mais que Luiz Inácio Lula da Silva, a alma mais honesta deste Brasil. Pô, cara, eu sou fã do Lula, cara. O cara conseguiu desviar 80 bilhões da Petrobras, comprar voto, mandar matar colega de partido a tiro, 10 testemunhas, filho. E a maior corte do país faz um malabarismo danado para livrar o maluco. E ainda tem gente que ama o cara. Ele é inocente, ela é diferente. Lula ladrão, roubou meu coração. É tipo o Ted Bundy, né? Que as raparigas iam tudo lá pro tribunal torcer pelo cara e ele ainda meteu uma filha numa, né? Ou o Charles Manson mesmo, né? Que as meninas ficavam mandando cartinha pra ele lá na cadeia, pedindo pra casar com ele. Tem um tipo de canalha que, ao enganar as pessoas, termina mostrando que elas merecem ser enganadas e você termina sem conseguir ficar com muita raiva dele. Eu acho que o Lula é um desses caras. Eu queria sentar com ele no churrasco, jura-te, cara. Tipo um dia assim, ó, sem câmera, sem celular, pra dizer... Irmão, conversa aqui comigo, conta aqui pra mim. Tu dá risada dessas trovas que tu manda, não dá não? Pô, irmão, tu começou ali enganando os militares como articulador, junto aos sindicatos, aí enganou os sindicatos, né, mostrando-se como alternativa ao espelego da época. Pô, tu enganou a CNBB, enganou pastor, enganou os espíritas, enganou os umbandistas, enganou os ateus. Maluco, porra, a tua bigodagem é ecumênica, irmão. Tu enganou os gringos também, né? Tipo, dizendo que tinha 25 milhões de crianças com fome no Brasil. Essa é muito boa. O cara tá lá no instituto, dando risada e falando de como mentia. E os gringos, que acreditavam em qualquer coisa, ainda aplaudiam, né? Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Mas eu tava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Quando eu vejo o pessoal dizendo que tal e tal presidente é muito respeitado na comunidade internacional, eu fico pensando, essa galera não sabe o que é o gringo, né, cara? Tipo, você não sabe o que é o gringo. Se eu chegar pra um branquelo qualquer americano, ou um francês, ou um alemão, e disser que tem uma tribo na Amazônia chamada Mama na Piroca, que tá sendo massacrada pelo governo do bolo de milho, que quer queimar a Amazônia pra fazer churrasco... Tá pegando fogo, bicho! Os caras vão ficar o quê? Vão ficar sensibilizados. Eles vão falar que é um absurdo. Eles vão dizer, oh, we live in a society, né? Vivemos em uma sociedade que blá, 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 blá. E se eu chegar com a rapariga gatinha ali, com a camisetinha escrito Save Mama na Piroca e um iPad pra pegar doações, os gringos, meu amigo, vão doar dólar,
euro, para qualquer causa. Para qualquer presidente de país de terceiro mundo, basta você chegar lá na ONU com um discurso de vítima, mequetrefe, denunciando as injustiças, falando algumas palavrinhas mágicas, tipo fraternidade internacional ou cooperação global, que os caras já entendem, eles já ficam satisfeitos e já vão considerar tal pessoa um grande líder, ou seja, tipo, eles não vão encher o nosso saco e vão fazer o que a gente quer. O canalha de antigamente, como dizia Nelson Rodrigues, ainda era um homem. Conhecíamos o canalha, o mentiroso, o vampiro de Düsseldorf, todos os pulhas de todos os tempos e de todos os idiomas, mas ainda assim homens. O comunismo inventou alguém que não é homem. Isso é uma conversa de homem para homem. Está bem? Cadê o outro? Para o comunista, o que nós chamamos de dignidade é um preceito burguês. Para o comunista, o pequeno burguês é um idiota absoluto, justamente porque ele tem escrúpulos. Pois bem, é difícil escolher por qual bigodagem premiar o Lula. Quem lembra do clássico vídeo do Boris Casoy questionando sobre um possível eixo Lula, Fidel e Chaves, ao que Lula negou como invenção de seus inimigos? Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Pois bem, poucas coisas são tão definição pontual de bigodagem quanto a associação das empreiteiras com o BNDES para realizar a construção de uma siderúrgica na Venezuela, que custou quase 870 milhões de reais, dos quais o PT levou apenas aquele módico 1% de propina para financiar a campanha. Aquele 1% vagabundo. 99% é anjo perfeito, a alma mais honesta desse país. É só 1%. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Ou como os mais de 600 milhões para o Porto de Mariel, em Cuba. Obras que terminaram em calotes que certamente quem tomou não foi quem aprovou ou usufruiu deste benefício maravilhoso. Mas eu quero falar aqui de uma bigodagem mais oculta, que é o narcotraficante atrás. Quem não lembrará desse pronunciamento do presidente falando sobre as Farc, que já tinham a sua delegação no Brasil desde os tempos de FHC, o amigo tucano? Ele fala das Farc como se fosse apenas um problema interno da Colômbia, como se não houvesse qualquer ligação entre eles, e falando sempre em respeitar bastante a soberania nacional. O Brasil sempre teve um comportamento com relação à Colômbia, sabe, de não confundir os problemas internos da Colômbia com os problemas do Brasil. O problema da Farc sempre foi um problema da Colômbia. Pois bem, a ABIN, em 2005, já tinha um documento oficial que registrava uma promessa de doação de 5 milhões de reais para a campanha petista. Se esse dinheiro chegou, como chegou, nunca saberemos. Mas 5 milhões de reais na época, meu amigo, ou até mesmo hoje, não é um dinheiro que um desconhecido qualquer te promete. Esse dinheiro das Farc vem de onde, meu filho? Vem da venda de artesanato? Vem de colar de pena e frautinha de bambu? E o bambu? Ou vem daquela velha e boa? O que será que um simples presidente, a alma mais honesta desse país, pode oferecer em troca a uma gangue de criminosos? Que dizia então o líder das Farc, Raul Reyes, em entrevista à Folha. A Folha de São Paulo perguntava: como tem sido o contato entre as Farc e o governo do Brasil? Agora nenhum. Estamos muito interessados em um contato direto, porque as Farc têm como política estabelecer relações políticas com governos, para explicar a eles que temos uma política que consiste em não realizar operações militares fora do território colombiano. Que tipo de operações vocês realizam então, irmão? Corte e costura? Curso de boas maneiras? Como fazer looks com estampa camuflada? Aí a Folha de São Paulo pergunta: qual é a sua avaliação do governo Lula? Eu tenho muita esperança em que o governo Lula se transforme num governo que tire o povo brasileiro da crise. Lula é um homem que vem do povo. Nos alegramos muito quando ele ganhou. As Farc. As Farc enviaram uma carta de felicitações. Até agora não recebemos resposta. É aquele amigo, né? Aquele amigo que você tem um pouco de vergonha, né? Daí a Folha de São Paulo pergunta novamente: vocês têm buscado contato com o governo Lula? Estamos tentando estabelecer ou restabelecer as mesmas relações que tínhamos antes, quando ele era apenas o candidato do PT à presidência. O senhor conheceu o Lula? Sim, não me recordo exatamente em que ano. Foi em São Salvador, em um dos fóruns de São Paulo. Houve uma conversa? Sim, ficamos encarregados de presidir o encontro. Desde então nos encontramos em locais diferentes e mantivemos contato até recentemente. Quando ele se tornou presidente, não pudemos mais falar com ele. Bom, o então líder das Farc falando abertamente sobre o Fórum de São Paulo, que é conspiração de tiozão do Zap, né? Essas Farc, né? Disparando fake news. Tem que avisar o pessoal do inquérito lá, né? Das fake news. Vai lá atrás das Farc. Nunca saberemos a real extensão do mal que este combo político bigodeiro, empreiteiras e narcotráficos nos trouxe.
Mas já sabemos que, no que depender do nosso Supremo Tribunal Federal, Lula jamais será responsabilizado. Então, só nos sobra homenageá-lo com o nosso troféu bigodagem. Eu adoro falar de Lula e narcotraficante, porra! Rasta, a Brasil Paralelo não fala sobre a nova ordem mundial. Meu filho, tem um documentário inteiro chamado O Fim das Nações. Você acha que é sobre o quê? Sobre o circo de capivaras amestradas de Pindamonhangaba? Rasta, o que você acha da obrigatoriedade de filiação a um partido para se candidatar? Olha, eu acho que todo castigo é pouco para quem se candidata. Por mim, eu forçava cada um que se candidata a se filiar ao partido que defende as ideias opostas por uns 2, 3 termos. Rasta, no carnaval agora não pode fantasia de pirata, nem se vestir de mulher, nem de índio. Pode o quê então? Meu filho, talvez esteja aí na hora de crescer e parar com esse negócio de carnaval, né?